Olá, sejam bem-vindos ao Altos Papos, o nosso programa sobre autismo. Aqui a gente conversa sobre autismo, as dificuldades, as possibilidades, os tratamentos e principalmente preconceito e conscientização. Então, hoje eu tenho duas convidadas especiais aqui. O assunto de hoje é super importante, super debatido, inclusive, que é a importância dos tratamentos e da intervenção precoce. Tenho duas convidadas especiais aqui para deixar esse tema mais informativo possível. A nossa conversa hoje é com a Viviane, que é neuropsicopedagoga, e hoje a gente vai aprender o que isso significa. E também tem uma participação especial da Tassiane, mãe atípica e professora. Viviane também é professora, atua na área da educação, depois ela vai falar com a gente direitinho a especialização dela. Atua na área de educação e também de saúde. E Tassiane, além de mãe atípica, também atua na área da educação. Então, eu acho que o nosso papo hoje vai ser super interessante. São duas especialistas na área de saúde e educação. Vamos lá? Viviane, você é professora, atua aqui no município de Santa Luzia há 12 anos e também é neuropsicopedagoga. E hoje a gente vai aprender o que isso significa. E qual que é a sua formação? Qual que foi a sua primeira formação? Primeiro eu sou formada em pedagogia, sou graduada em pedagogia e depois eu me especializei em neurociência e aprendizagem, psicopedagogia e neuropsicopedagogia. O neuropsicopedagogo é aquele profissional que cuida da aprendizagem, assim como o psicopedagogo também, mas a abordagem é diferente. O neuropsicopedagogo, ele une a neurociência, ele une a psicologia cognitiva e a pedagogia. E o objetivo principal, o foco principal da neuropsicopedagogia é a aprendizagem. Então, nós somos terapeutas da aprendizagem também. Nós trabalhamos para intervir com crianças, com pessoas que têm dificuldade, que têm transtorno de aprendizagem. Entendi. A gente hoje vai aprender qual que é a diferença dessas especialidades, né? Sim, o psicopedagogo, ele também é um terapeuta da aprendizagem, mas ele tem uma abordagem diferenciada. O neuropsicopedagogo, ele trabalha com o entendimento do funcionamento do cérebro para, a partir daí, poder contribuir com a questão do aprendizado. Então, nosso objetivo, nosso foco é que desenvolva o cognitivo, né, das crianças, das pessoas com dificuldade, através do entendimento e do estudo do cérebro. Então, unindo a neurociência, unindo a psicologia cognitiva e a pedagogia, que é o foco na aprendizagem também. Então, nós somos terapeutas da aprendizagem. Nosso objetivo é intervir para crianças e para pessoas que têm dificuldades e têm transtorno de aprendizagem e que precisam desenvolver, né, seu potencial pleno. Quando a mãe recebe o diagnóstico, o médico coloca que a criança precisa de uma equipe multidisciplinar. E muitas vezes os pais, os familiares não sabem o que cada profissional faz. Já existe muita dúvida em relação ao autismo. E também existe muita dúvida em relação ao tratamento, principalmente o que cada profissional pode ajudar, como cada profissional pode ajudar a criança. Então, qual é o profissional, qual é o especialista que pode dar o diagnóstico? Então, os especialistas, os profissionais que podem dar o diagnóstico do autista são médicos, né? São pediatras, neuropediatras e psiquiatras. Esses são médicos. Os outros profissionais, que são psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, eles fazem parte dessa equipe multidisciplinar. Mas o laudo e o diagnóstico precisa ser médico. Só quem pode dar um diagnóstico, quem pode fornecer um laudo para uma criança autista é o neuropediatra, o psiquiatra e um pediatra. Esses são os médicos que podem fornecer o diagnóstico do autista. Os outros profissionais são de extrema importância também. Eles são a equipe multidisciplinar. São os psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, somos nós, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, que cuidamos da aprendizagem dessas crianças. Então, esses profissionais, eles fazem parte da equipe multidisciplinar. Sim. Aí, as famílias não sabem o que cada um faz. Qual que é a contribuição de um fono? Qual que é a contribuição de uma terapeuta ocupacional, né, no tratamento para o desenvolvimento da criança autista? Explica para a gente, então, qual que é o papel do psicólogo, por exemplo? Então, o psicólogo, ele vai abordar as questões emocionais, né, ele vai contribuir com o diagnóstico também,
além de estar colhendo famílias, de estar naquele momento inicial de estar orientando, né, de estar conduzindo as famílias, ele vai estar abordando a criança e as pessoas com autismo em relação às questões emocionais, comportamentais, e contribui também para que seja feito o fechamento do laudo. Existem, além dos psicólogos, outros profissionais também que vão estar contribuindo, que fazem parte, que são os fonoaudiólogos. Eles cuidam da comunicação, da linguagem. Então, também são profissionais que vão estar contribuindo com o fechamento desse diagnóstico. Tem os nutricionistas também, que as crianças autistas, elas muitas vezes têm restrição alimentar, né? Então, os nutricionistas vão estar estudando, investigando essa questão da alimentação, da seletividade. Existe também os terapeutas, que são os acompanhantes terapêuticos, que acompanham as crianças nas questões comportamentais também, na rotina do dia a dia. Então, todos esses profissionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, os terapeutas da aprendizagem, que são TO, e os psicopedagogos, os neuropsicopedagogos, todos esses participam dessa equipe multidisciplinar, que contribui para o diagnóstico do autismo também. Eu vou falar da minha área, como que a gente pode contribuir para a questão do diagnóstico. Existe uma dúvida muito grande quando se fala em neuropsicopedagogo e neuropediatra. Muitas famílias ainda confundem. O neuropediatra, ele é um médico, um especialista, que ele vai sim fazer o fechamento do laudo e do diagnóstico. Nós, neuropsicopedagogos, a gente trata a questão da aprendizagem. Nós somos terapeutas da aprendizagem. Então, o que acontece? A gente, através do estudo do cérebro, né, do comportamento, nós conseguimos fazer intervenção, fazer terapia. Então, quando chega para a gente assim, uma indicação de uma criança que ou esteja em investigação ou tenha o laudo fechado, quando ela vem para a gente, principalmente, é quando ela tem dificuldades escolares. E aí, porque nós trabalhamos essa questão da dificuldade que a criança tem, geralmente quando entra na escola, aí a escola por si também percebe essa dificuldade da criança e orienta que os pais levem ou no psicopedagogo ou no neuropsicopedagogo, porque observa que aquela criança está tendo dificuldade de aprendizagem. E é nessa área que a gente atua. É fazer intervenções, é fazer planos individuais específicos para que a criança consiga aprender. Então, o neuropsicopedagogo, ele cuida de dificuldades e transtornos relacionados à aprendizagem. Então, se a necessidade é mais a parte clínica, a avaliação é por um neuropediatra que vai avaliar a parte clínica. Nós, neuropsicopedagogos, também realizamos a avaliação. Mas a nossa avaliação, ela é sempre solicitada pela escola. Sim. Muitas vezes as famílias também procuram porque percebem dificuldades e necessidades. Uhum. Mas o foco é a aprendizagem. É quando a criança demonstra alguma dificuldade de aprendizagem. Existem as dificuldades específicas de aprendizagem e existem crianças que têm transtorno e associado também demonstra dificuldade de aprendizagem. Então, o principal foco do nosso atendimento, seja clínico, ou seja institucional, ou seja hospitalar, é para sanar as dificuldades de aprendizagem. Quando as famílias vêm, no caso de diagnóstico clínico, quando as famílias vêm até a clínica para procurar um atendimento, uma intervenção, a gente realiza também uma avaliação. Só que essa avaliação ela é diferente de um diagnóstico. Essa avaliação a gente vai observar várias habilidades da criança, do comportamento, da socialização, da interação, da linguagem. Então, nós vamos avaliar isso voltado para a questão do aprendizado, para descobrir qual é a dificuldade de aprendizagem dessa criança. Então, quando vem até a clínica, a gente faz uma avaliação clínica para descobrir qual é a dificuldade de aprendizagem dessa criança. Entendi. Então, qual que é o caminho, então, do diagnóstico? Você faz a avaliação. Isso. A gente, como você encaminha para o médico. Como neuropsicopedagogo, eu realizo uma avaliação. E eu posso fornecer um relatório constando todas as avaliações, as atividades, né? O parecer, ele é de observação, né? A gente observa, a gente conversa com as famílias, faz a anamnese, a gente faz uma investigação.
A gente investiga todas as áreas da criança que ela tem dificuldade, uma possível dificuldade ou não, e aí encaminha para o médico especialista. Só o médico especialista, que é o neuro, que é o pediatra, que é o psiquiatra, somente esses profissionais é que fazem o fechamento do diagnóstico para o caso de autista. Sim, aí fechou o diagnóstico, você encaminha o relatório para o médico faz o diagnóstico. Só que aí a família, a criança, né, a família precisa entender que a criança precisa de acompanhamento. Aí aquela criança volta para você para o tratamento. Isso. Aí o que a gente faz? A gente realiza uma intervenção, que são os planos individuais, né? Aí, de acordo com a necessidade específica daquela criança, a gente vai elaborar um plano de intervenção criando estratégias para que aquela criança consiga desenvolver, né, no seu potencial pleno da aprendizagem. Então, a partir das necessidades, porque cada criança é única, cada criança vai ter uma demanda e uma necessidade específica. Aí, depois de feita essa avaliação, né, a criança vem para fazer a intervenção e a gente vai intervir naquelas áreas que ela tem necessidade para ser trabalhada. Então, agora que a gente já entendeu um pouco dessa parte teórica e da função, do papel do profissional, do especialista, vamos um pouco, então, para a parte prática, né? A Tassiane é mãe atípica, mãe do Rafa. O Rafa tem 5 anos. Isso. Ele ainda não tem diagnóstico de autismo, mas já começou a intervenção precoce. Então, me conta como foi esse diagnóstico do Rafa e por que você começou a fazer as intervenções antes mesmo da confirmação de diagnóstico. Então, o Rafa, com 9 meses, ele começou a regredir. Ele parou de fazer coisas que ele realizava, sabe? Aí eu procurei a pediatra pediu para mim ter um pouco de paciência, só que ele vinha só regredindo. Só regredindo, e ficando muito agitado. Aí, como ele não falava nada, eu resolvi, por minha conta, conseguir uma fono. Aí eu consegui 2 meses fono, depois voltei na pediatra. E ele, até então, ele não conseguiu, né, não teve êxito nesses 2 meses com a fono, né? Então, o caminho foi a pediatra primeiro e depois a fono. Não, na verdade, eu comecei... Com a fono primeiro? Com a fono primeiro, e depois eu fui aí voltei na pediatra e mostrei para ela como é que estava. Aí ela me encaminhou para o neuropediatra. Aí nós fomos para o neuro, aí o neuro me deu todas as guias para começar as terapias, e ele suspeitou sobre o autismo, né? Por causa da agitação dele, a não interação, as questões de que ele não socializava, ele não aceitava o não, sabe? Essas questões comportamentais mesmo. E ele tinha uma agitação muito grande, era impossível sair com ele, sabe? Ir no supermercado, no parque, no shopping, esses passeios simples, assim, eram impossíveis com ele. Aí fomos no neuropediatra, o neuropediatra passou as terapias, desde então nós começamos a fazer. O Rafa iniciou as terapias dele com 1 ano e 2 meses. Sabe, acompanhamento neuro e com a equipe multidisciplinar. Então, ele não era verbal, então? Não era verbal. Porque se você procurou primeiro a fono, é porque essa era a maior dificuldade dele. Sim. Ele não era verbal. Não, ele não falava nada. Ele, na verdade, ele falava 3 palavras. Ele falava subir, água... E mamãe. E suco. Não, ele começou a falar mamãe com 9 meses e não falou mais. Uhum. Ele só falava essas 3 palavrinhas. Aí... E eu fui ficando cada vez mais ansiosa, cada vez mais preocupada. Aí a neuro me encaminhou. Aí a neuro fez todo o levantamento. Neuropediatra? A neuropediatra. Uhum. Primeiro eu fui para pediatra, em seguida eu fui para neuropediatra, e a neuropediatra me encaminhou para a equipe multidisciplinar. É importante a gente ressaltar essa dificuldade de entendimento, é o que a gente já tinha falado antes, de entendimento do papel de cada um. Porque o seu filho, com menos de 2 anos, sim, você já tinha ido em um fonoaudiólogo, em um pediatra e um neuropediatra. Isso. Então, quando as mães recebem ou percebem, né, esses sinais, você vai falar um pouco sobre isso daqui um pouco, quando as mães percebem os sinais, elas já ficam em alerta.
E até pela falta de informação também, porque existe um excesso de informação em relação ao autismo. E as mães ficam, para que lado que eu vou? Sim. Com o papel ou sem o papel na mão, com o laudo ou sem o laudo, as mães ficam perdidas, porque o seu filho, Rafa, ele é pequenininho, né? Ele é Sim. muito novinho, 3 anos, já tá pesquisando autismo, e você já foi em 3 especialistas, por enquanto. Sim. Agora você já levou ele em mais. E aí, como que foi essa intervenção precoce com ele? Quando ele começou essas sessões de fonoaudiologia? Ele começou... A fono ele começou com 1 ano. Uhum. Entendeu? Eu fiz a terapia com fono com ele durante 2 meses por minha conta. Porque tem ainda... Quando o Rafa nasceu, o meu Rafael nasceu dia 15/12/2019. Então, ele nasceu em dezembro e em março expandiu a pandemia, entendeu? E isso foi um agravante para mim conseguir um respaldo maior dos médicos, porque os médicos falavam muito, tem que esperar, porque a gente está dentro da pandemia, a gente não tinha saído da pandemia ainda. A gente está dentro de uma pandemia ainda, então você tem que aguardar, pode ser porque ele está só em casa, que ele não tem socialização com outras pessoas. E eu falava, não é só isso, tem mais alguma coisa, porque ele não estava interagindo com a gente em casa, com a minha filha, com meu marido e comigo. Ele não aceitava, sabe, a interação da gente. Aí eu falei, não tá certo. Aí eu consegui, aí como era mais difícil a fala, aí eu consegui uma fono particular, que eu... Por sua conta, você por minha procurou? Conta, eu procurei. E a fono falou, tem sim, ele está com um atraso muito grande, sim. Com 1 ano e 2 meses, ele deveria falar pelo menos assim, 80 palavras, ele falava 3, entendeu? Então, ele tinha um atraso, sim. Aí, eu voltei na pediatra, aí sim a pediatra me olhou com outros olhos e me deu encaminhamento, porque ainda tem esse dificultador, porque a pediatra que tem que te encaminhar para o neuropediatra, entendeu? Aí, ela me encaminhou para o neuro. Aí, a partir disso, aí a minha vida começou a caminhar com ele. Aí ele começou a ter pequenos avanços, sabe? Aí ele começou com a equipe multidisciplinar. Ele começou com a TO, começou com a psicóloga e começou com a fono. Aí depois de quase 1 ano e meio, eu percebi que ele ainda estava um pouco agitado indo fora. Aí eu descobri o ABA também. Aí eu consegui umas terapias com ABA que eu fazia por conta própria, que foi um salto muito grande na vida dele. Aí ele fazia até 2 terapias de fono na semana, ele fazia psicóloga uma vez por semana, o TO uma vez por semana e a ABA. Entendi. Viviane, qual que é a importância dessa equipe multidisciplinar? Por que tantos profissionais precisam atender uma criança que tem o transtorno do espectro autista? Então, acontece que cada profissional, ele vai atuar naquela área específica, né? Igual quando ela se preocupou mais na questão da fala, que ela percebeu. A primeira coisa que ela percebeu foi que ele não falava. Então, já procurou um fonoaudiólogo que é realmente um profissional específico quando se trata de linguagem e comunicação, né? Ele vai poder fazer a avaliação, ele vai poder fazer a intervenção em relação à fala e comunicação. Geralmente, acontece muito isso mesmo. As famílias não sabem por onde começar, elas não sabem qual é o primeiro profissional que elas devem procurar, e aí acontece muito isso, às vezes até o atraso na questão do atendimento e na intervenção e no direcionamento, porque elas não sabem a quem procurar. O ideal realmente é procurar um profissional médico primeiro, e aí depois ele vai redirecionar, como foi o caso, para o profissional específico. Geralmente, quando procura-se o médico, e aí faz uma avaliação, ele observa, né, o olhar clínico dele e através da conversa com a mãe, dos relatos e a observação da criança, ele vai conseguir identificar para qual profissional ele vai orientar. Assim acontece também quando eu estou fazendo meu atendimento clínico. As famílias me procuram, né, para iniciar o tratamento, ou seja, para procurar um laudo, porque muita gente ainda procura com o objetivo de querer o laudo. Aí, através da minha avaliação, por isso que é importante a avaliação, né, com um profissional adequado, aí eu vou redirecionar. Eu faço minha avaliação em relação à aprendizagem, mas uma vez que eu percebo que a criança ela tem dificuldade na comunicação, na linguagem, na fala, eu vou estar redirecionando para um outro profissional. A mesma coisa, que é o fonoaudiólogo. A mesma coisa quando eu percebo que o caso da criança não é um transtorno e não é uma dificuldade, eu percebo que são casos
de dificuldades familiares, que está passando por algum problema, aí eu encaminho para um psicólogo. Então, assim, nós quando recebemos as famílias que ainda têm muita dificuldade de entender qual é o profissional a procurar, nós fazemos essa observação, nós temos esse olhar para redirecionar também. Então, quando chega um paciente me procurando, que eu percebo que a criança ela não tem somente uma dificuldade e um transtorno da aprendizagem, aí eu reencaminho para os outros profissionais que também são. Mas em se tratando do tratamento da criança autista, ela afeta várias áreas. Então, talvez por isso precise de vários profissionais. Uma criança autista, ela tem dificuldade na fala, ela vai precisar de tratar com fono. Ela tem restrições alimentares, ela vai precisar de fazer um acompanhamento com um nutricionista. Ela tem questões emocionais que precisam ainda ser exploradas, que precisam ser... a questão da maturidade ainda precisa acontecer, ela vai precisar de um psicólogo. E ela tem dificuldade de aprendizagem, ela vai precisar de um neuropsicopedagogo. Então, cada profissional tem sua importância. Então, cada especialista ali, ele vai atuar em uma área. Então, talvez por isso, as crianças autistas, elas precisam de tantos profissionais. Porque o autismo interfere principalmente na comunicação e na interação. Uhum. A comunicação, a interação e o comportamento. E para cada área dessa que a criança apresenta dificuldade, é um tipo de especialista diferente. Foi por isso que você procurou primeiro o fono. Foi por onde que eu encontrei a maior dificuldade nele. E o bacana da terapia, porque quando ela fala disciplinar, é porque uma complementa a uma outra. Complementa a outra. A fono tem sua especificidade, né? Claro. A psicologia também tem, o TEO tem. Mas todas elas estão entrelaçadas, sabe? Uhum. Então, aí você faz a terapia. Aí quando você faz as terapias por 6 meses, aí o neuro te fala assim, eu quero um laudo dele para me ver qual que foi, eu quero um relatório, né? Aí eu vou em todos nesses especialistas, pego o relatório e vou na escola também, que a escola também é uma ferramenta muito importante, né? Sabe? A escola caminha sim com a família. E para o meu Rafael foi uma peça fundamental no desenvolvimento dele, porque eu estava indo na escola, eu perguntava, e aí, o que ele fez hoje? Como é que ele foi? Eu lembro da professora falando, ele não entra na fila, ele não senta, ele ficava às 4 horas em pé. Uhum. 4 horas em pé, ele não sentava hora nenhuma. Uhum. Aí a gente pega todos esses relatórios e encaminha para a neuro. A partir desses relatórios, o neuro vai fazendo todo... lê direitinho, ela vai lendo, vai conversando com ele, e ela forma faz outro relatório, não, ela tem outro olhar sobre essa criança, sabe? É sobre aquela questão que a criança muda. Ela vai crescendo, exatamente. E vai então, acontece. Por isso que é importante, entendeu? Porque ele tem um olhar... Então, acontece que é muito mais eficaz quando tem uma equipe multidisciplinar, que cada profissional vai cuidar da sua área, mas que vai estar ali lidando com o pleno desenvolvimento da criança. Então, quanto mais desenvolver aquelas áreas que ele tem dificuldade, mais vai ser o retorno, mais vai ser o desenvolvimento, mais vai ser o aprendizado da criança. Então, quanto mais profissionais, especialistas, cuidarem dessa criança, o retorno e o desenvolvimento vai ser maior. E por que é tão importante a intervenção precoce? Porque, no caso do Rafa... menos de 2 anos, né? Sim. Você já tinha suspeita e procurou ajuda. Por que é tão importante essa intervenção com eles tão novinhos? Em se tratando da minha área, que eu vou falar em relação ao cérebro, ele é muito mais maleável. Quanto mais estímulos a criança receber, quanto mais nova ela tiver, ela vai moldar o cérebro para o aprendizado. Então, quanto antes começar com as terapias, quanto antes procurar profissionais para estimular aquela área que a criança está com dificuldade, mais desenvolvimento ele vai ter. Então, quanto antes, melhor. Porque a criança está em fase de construção, tanto da questão da formação cerebral, quanto da questão comportamental, quanto da questão do agir mesmo, de aprender, da rotina. Então, quanto antes procurar ajuda, melhor. O êxito é maior em todos os comportamentos, em todos os requisitos, sabe? Uhum. O êxito é muito grande na formação da criança. O que você notou no seu filho? Tudo. Ele melhorou muito. A fala. Tudo. Hoje ele conta história direitinho do Três Porquinhos. Eu vou deitar com ele, a gente sempre conta uma história com ele. Aí eu faço inversão, eu mudo os personagens dos Três Porquinhos. Ele está prestando atenção e corrige. E ele me corrige. Não é assim, mamãe. Você errou. Primeiro é a casa de palha, depois é de madeira,
depois que é tijolo. Tá atento. Entendeu? Então, eu mudo a forma, eu falo que não é um porquinho, não é 3, que é 1. Então, ele tá atento, sabe? Ele presta atenção nos mínimos detalhes, coisas que a gente tá desatenta, ele vai lá e foca. Você errou, não é assim, sabe? A fala, o comportamento, a socialização dele. Na escolinha, principalmente. Hoje ele senta, né, Viviane? Hoje ele senta, ele faz atividade, tem uma coordenação motora ótima, colore, sabe? Faz arte. Se você dá ele essa folha ali, ele faz um barco para você. Uhum. E ele vai colando, sabe? Gosta de arte, gosta de cola, de tesoura, entendeu? Então ele é muito, muito esperto, muito inteligente, entendeu? E foi a terapia que despertou nele. Sabe? Uhum. É claro que tem coisas que vêm dele, né? Mas tem muitas coisas que desperta. Essa semana a psicóloga fez o livro do Rafa. Ela fez o livro do Rafa com ele. Aí ela colocou... A evolução dele ou a história dele? Não, é a história dele. Ele que montou. Ela pegou o livrinho, pegou o menininho articulado, ele colou o menininho articulado. Aí no final ele escreveu Rafael. Aí ele foi desenhando as fases. O que ele gosta de fazer? Eu gosto de terapia, eu gosto de ir para a escola, eu gosto de papar. A médica perguntou ele, o que você gosta? Rafa, eu gosto de comer. E come. Tudo que ele gosta, ele fez direitinho no livro. O que é mais importante para ele, ele fez. E no final do livro, ele fez a família dele, direitinho, todo mundo de mão dada. E é importante o que você falou, a terapia, gente, precisa estar na rotina da criança. Sim. Não é a fazer terapia esporadicamente, ou quando a criança está apresentando questões emocionais mais graves. Porque a gente sabe que é assim que acontece. A mãe atípica sempre está sem dinheiro, a rede SUS não suporta e as mães não têm dinheiro para pagar particular e às vezes procuram um caminho mais barato e é assim que acontece. Sim. Então, as mães fazem a terapia esporadicamente. Seria muito bom se toda mãe conseguisse fazer o ano inteiro de todas as terapias necessárias para a criança, mas não é a realidade. Não é. Você focou em fono. Tem mãe que foca em TO, tem mãe que foca na psicologia. E quando a mãe não tem o dinheiro, e a gente sabe que isso é a realidade, eu não vou nem chutar o percentual, mas é a maioria, quando a mãe não tem o dinheiro para fazer as terapias, escolhe a que é de maior necessidade para a criança. Aí tem que ser feita uma análise, porque cada criança ela demanda uma necessidade específica. Então, cabe à família a entender essa necessidade. Por isso que quanto antes procurar uma ajuda profissional, é melhor. Porque, primeiro, para as famílias também. A gente falando em famílias que vão aprender a lidar com essa criança, vão aprender a conhecer essa criança e vão aprender também a criar uma rotina. Porque é importante falar da questão da família, porque muitas vezes as famílias ficam desorientadas e saem buscando vários profissionais. E sendo que o tratamento mais eficaz está dentro de casa. Sim. A mãe, melhor do que ninguém, consegue entender o que o filho precisa e qual a necessidade maior dele. Então, assim, buscar ajuda é muito necessário. Principalmente aqueles profissionais que podem orientar as famílias numa melhora de qualidade de vida. Quanto antes você busca ajuda, melhor você consegue compreender seu filho e melhor você consegue criar uma rotina. Porque a rotina é de extrema importância. Uma criança, principalmente autista, a gente sabe que tem crise com frequência, se frustra, não consegue aceitar determinadas situações. E quanto mais cedo a família entende, enquanto mais cedo a família percebe isso, melhora a qualidade de vida, tanto da família quanto da criança. Então, por isso é tão importante buscar desde cedo o apoio profissional. Só daí, né, primeiro buscar um apoio médico e aí vai ser redirecionado para outros especialistas que vão orientando as famílias para a própria família criar estratégias. Porque quando procura a gente como profissional, que a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, no meu caso, por exemplo, eu sempre oriento as famílias e falo, olha, o meu tratamento, ele é um tratamento que eu vou fazer uma intervenção, mas o meu principal objetivo é que a criança sozinha e vocês, família, criem estratégia para que ele possa se desenvolver no futuro. Que a gente não quer ficar ali preso com aquela criança fazendo terapia em cima de terapia. O que a gente quer? A gente quer que a família e a própria criança aprenda quais são as dificuldades, quais são as limitações e crie estratégias para poder lidar com isso. Então, isso que é o principal foco da terapia. A criança... O objetivo final é a autonomia da criança. Exatamente, né? É ele aprender. Ele vai ficar naquele período com intervenções com vários profissionais.
E o objetivo final é a independência da criança, é a autonomia da criança, é o desenvolvimento. Porque muitas famílias confundem. Esses dias uma pessoa me perguntou, falando do meu filho, e ele falou assim, eu nunca entendi o que é o autismo, me explica. Porque eu vejo seu filho andando, caminhando, conversando, e eu falei assim, nossa, vou explicar de uma forma muito simples. Mas as pessoas confundem muito isso, né? Sim. O que a gente precisa, o autismo é um atraso no desenvolvimento. O que a gente precisa é que a criança ganhe autonomia na fala, no comportamento, na interação. Hoje, como que tá o Rafa? Ótimo, Rafa é completamente independente. Complementando o que a Viviane falou, a questão da terapia, o profissional que faz a terapia, ele não auxilia só a criança. Em vários momentos que eu estava agindo de forma errada, que eu achava que era certa, todas elas me orientavam. Dessa vez, nós vamos trabalhar assim, eu vou trabalhar dessa forma com ele, você vai trabalhar em casa, sabe? Essa equipe direciona a gente também, como mãe, sabe? Como família, sobre essas questões. Porque, na verdade, a intervenção com a criança não pode ser feita só dentro de consultório, Sim. né? A terapia precisa também ser feita. A gente fala de terapia, de intervenção. Existe a sessão com o profissional. Mas também um bom profissional orienta a família o que fazer em casa. Eu lembro quando o Gabriel fazia fono, ele fazia a sessão. Mas aí ela me ensinava o que fazer com ele durante aquela semana. Sim. Para que ele conseguisse evoluir para a próxima sessão. Sim. Quando também é assim. Não é assim? É assim. Quando a criança está com o terapeuta ocupacional, ele passa por aquele momento com o profissional. Sim. Que é um olhar especializado, né? Mas, no final, a terapeuta também falava. Durante essa semana, tenta agir com ele dessa forma. É uma extensão da terapia, É uma extensão, né? exatamente. A casa. Acontece que é muito mais importante a família entender, compreender e a família agir, né? De acordo com as orientações, porque a criança não vai ficar para sempre nos profissionais, mas na família ela vai ficar para sempre. Para sempre, exatamente. No meio social ela vai ficar para sempre. Então, o que a gente, enquanto profissional, quer nas nossas intervenções, é que essas famílias consigam aprender e lidar para criar estratégias para que a criança, né, e futuramente um adulto consiga sozinho conviver, consiga interagir, consiga se comunicar. Então, o principal objetivo nosso é esse, é orientar as famílias também, junto com o atendimento da criança, a gente tem que orientar a família. E aí, a família estando orientada, criando estratégias para poder conseguir auxiliar nessa questão do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. A gente está falando muito sobre intervenção, sobre tratamento, e as pessoas confundem, acham que o especialista vai fazer algum tipo de exame. Acontece muito isso, né? Principalmente os especialistas que cuidam da parte comportamental. Como que são feitos esses testes? Porque, na verdade, não existe exame, gente. É importante falar sobre as pessoas acham que tem um exame que vai dar positivo ou negativo, acha que vai fazer um exame de sangue, isso a gente parece muito óbvio, mas a gente precisa repetir o que é óbvio, né? Não existe exame de sangue, não existe exame de imagem. Quando os médicos solicitam, não é isso, Viviane? Quando os médicos solicitam, é para descartar algum outro tipo de comorbidade, não é? A gente também nem entrou nesse caso das comorbidades. Mas as famílias e as pessoas confundem, precisa fazer uma avaliação para saber se é autista. Algum tipo de exame? Como sai o diagnóstico? Tem algum tipo de exame? Não tem exame, nem de laboratório, nem de imagem. Quando os médicos pedem, é para descartar outros tipos de doença, de transtorno. A avaliação é feita através de escala de comportamento, é feita através de testes. Como são feitos estes testes? Quando as famílias procuram, né, para fazer a investigação, que elas procuram para fazer a investigação, é um olhar clínico. O que acontece? A gente observa o comportamento do paciente. A gente primeiro faz uma anamnese com a família para tentar entender como é que foi a gestação, como é que foi o histórico. A gente faz uma pesquisa sobre desde a gestação até o momento em que a criança se encontra. Então, no primeiro momento, a gente faz essa pesquisa e depois observação clínica. A gente atende a criança sozinha, atende com a família e aí a gente aplica testes que são padronizados. E aí existem testes específicos para cada tipo de transtorno. Por exemplo, se eu estou querendo pesquisar o autismo, eu vou aplicar com os pais um tipo de questionário. Se eu estou querendo pesquisar o TDAH, eu vou aplicar com os pais outro tipo de questionário. Esses são os testes, assim, são testes padronizados que são, assim, a gente faz o teste a partir da resposta, da probabilidade, a gente coloca no relatório do desenvolvimento neuropsicopedagógico da criança e encaminha para o médico, que, na verdade, só o médico ele consegue fechar.
mas aí através da nossa observação. Cada profissional vai fazer uma observação diferente da criança. Eu, quando chego no consultório, eu vou analisar questões que dificultam o aprendizado, porque eles estão me procurando para sanar dificuldades de aprendizagem. A criança com transtorno ou não. Então, ali, no meu atendimento, eu avalio as questões de aprendizagem. Então, cada especialista vai analisar aquilo que compete à sua área. O fono vai questões da fala, o nutricionista questões da alimentação. E aí, quando me procuro no meu atendimento, que é voltado para a aprendizagem, eu analiso questões da aprendizagem. Eu aplico os testes, são questionários. Nesse momento, a família é de extrema importância, porque quando a gente recebe, sempre são as crianças menores, então a família geralmente é que dá as respostas. Então, é muito uma análise clínica, é daquilo, da observação e da conversa mesmo que a gente tem com as famílias. Depois que a criança cresce e já é um adulto ou uma adolescente, é necessário fazer uma outra avaliação? Por exemplo, você faz a avaliação de uma criança com 5 anos. E aí o médico dá o diagnóstico de autismo ou de TDAH ou de qualquer outro tipo de transtorno. A criança, 10 anos, 15 anos, já entra na fase da adolescência com 15. E ela muda de comportamento, principalmente na escola. É necessário fazer um outro tipo de avaliação? Sim, porque a criança está em desenvolvimento o tempo todo, ela sempre aprende. E aí, quando a gente percebe que existe um avanço ou um atraso, é necessário fazer uma nova avaliação, sim. Porque as crianças, elas, tanto autistas quanto outras crianças que têm outros tipos de transtorno, elas têm avanço e também têm regressão. Isso vai depender de como que está sendo feitas as terapias, de como está sendo feito o acompanhamento, de como está sendo estimulado essa criança. Então, é necessário, sim, fazer novas avaliações à medida que ela vai crescendo. Sim, as crianças vão modificando, né, o comportamento em todas as áreas, né? A forma de interagir. Tem muito adolescente que está com suspeita de autismo, mas está na fase de adolescência. Então, os médicos tomam um pouco de cuidado, porque eles automaticamente, eles não querem muito contato, né? Ficam mais trancados, modificam muito o comportamento nessa fase. Por isso, a pergunta dessa nova avaliação. Agora, a gente fala muito... Hoje, existem mais diagnósticos de adolescentes e adultos. Mas a maior faixa etária é de criança, né? As crianças recebem mais diagnóstico. E o que as famílias devem observar? Porque a gente está falando da importância do tratamento e da intervenção precoce. Mas para começar na primeira infância... A família tem que observar alguns sinais, não é? E, gente, é uma dica. Não vai só porque a professora falou que é autista, porque o vizinho falou que é autista, porque a sogra falou que é autista, não. Desconfiou, procura uma avaliação médica logo. Não fica sofrendo com isso, não. O que as mães devem observar? Principalmente nessa primeira infância, porque se a gente está falando de tratamento precoce, é de 0 a 5 anos. Então, nessa faixa etária de 0 a 5, o que as mães precisam observar? Então, é muito importante observar os marcos do desenvolvimento da criança. Inclusive, até no cartão de vacina, dá para acompanhar os marcos do desenvolvimento da criança, que tem uma estimativa lá do que se espera que a criança possa fazer com tal idade. Então, todas as crianças que têm cartão de vacina, já nascem com cartão de vacina, já tem lá numa parte específica para que as famílias acompanhem os marcos de desenvolvimento. O que tem que ser, o que a criança tem que fazer de 0 a 3 meses, de 6 meses. Então, assim, dá para acompanhar. E a gente tem muito acesso à informação também, que é o que, assim... No cartão de vacina tem em relação a peso, altura... também tem o que se espera que a criança faça. Por exemplo, tem o que se espera, até quantos meses a criança precisa engatear, que ela precisa rolar, que ela precisa andar, que ela precisa caminhar, que ela precisa de ter contato visual, que é uma das principais características que a gente deve sempre estar em alerta em se tratando do autismo. Criança que tem contato visual, que mantém a comunicação, criança que corresponde ao brincar. Por exemplo, a família está brincando, está tentando estimular as primeiras palavrinhas. A família percebe que a criança não está reagindo àquele estímulo, já é um sinal de alerta. Então, assim, em se tratando do autismo, principalmente em relação a responder a comandos. Quando a criança está brincando, que a família está chamando o nome e a criança ela não direciona esse chamado, não direciona esse olhar, isso já é um sinal de alerta para que possa se investigar uma possível questão de autismo. Porque a gente sabe que o autismo afeta principalmente comunicação, interação e comportamento. Então, a criança
bebezinha, já quando a família tá chamando pelo nome e a criança não procura olhar, quando tá com um brinquedinho, a criança não procura olhar, ou criança que não responde a estímulo, ou criança que às vezes chora demais, com barulhos. Então, assim, são pequenos detalhes, mas que esses detalhes já servem de sinal de alerta para que essas famílias consigam perceber mesmo que há alguma coisa que tem que se investigar. Sim, e eu sempre falo, se o autismo afeta o comportamento, a interação e a comunicação, os sinais também precisam ser verificados nessas 3 áreas. Então, em relação ao comportamento, o que a família pode observar em relação ao comportamento? O que a família pode observar em relação à comunicação? O que pode observar em relação ao comportamento? Quando as famílias entendem o que realmente é o autismo, aí eu chamo a atenção da importância do aprendizado da família, né, dos pais. Na verdade, principalmente da mãe. Tem muita mãe que não sabe o que é, mas tem a dúvida, mas não procura saber, não procura informação. Quando a mãe busca informação, fica mais fácil esse diagnóstico, porque quando ela chega no médico, ela já responde de forma assertiva. Sim. Às vezes a mãe, no grupo que a gente participa, eu participo de vários grupos de autismo, mas tem um específico de mães. E elas perguntam, eu vou fazer a avaliação amanhã, o que eu tenho que responder? O que eu tenho que falar para o médico? Não, anota o comportamento do seu filho. O que você acha? Eu sempre falo, né? Anota o comportamento do seu filho, como que é a comunicação do seu filho, qual é o déficit dele, qual que é a maior dificuldade. Porque quando você chegar no médico, vai ficar mais fácil o médico entender a sua criança. Agora, eu queria te perguntar outra coisa em relação a esse tempo do diagnóstico, dessa avaliação. Os pais acham que é rápido o diagnóstico. E não é. O médico pede os relatórios para os especialistas, que é o que a gente está falando da equipe multidisciplinar. Você, como neuropsicopedagoga, você consegue avaliar a criança em 1, 2 consultas? Não. Primeiro que a gente tem que primeiro conhecer um pouco da história da família. A primeira coisa, né, em qualquer tipo de atendimento, qualquer especialista, primeiro ele vai ter que conhecer o histórico da família, vai ter que conhecer a gestação da criança, se teve alguma intercorrência durante a gravidez. Aí a gente pesquisa como é que foi, né, os primeiros passinhos, o caminhar, com quanto tempo andou, a gente pesquisa as primeiras palavrinhas. Então, assim, a gente analisa primeiro a vida da criança. A gente precisa entender como é que foi a concepção da criança até o nascimento. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma entrevista com a família, né? Principalmente porque quando chega são os menorzinhos e eles não sabem responder por si só. Então, a gente faz uma anamnese com a família. Sempre os pais primeiro, né? Mesmo os que já conseguem responder. Na verdade, a primeira consulta é com a família. Sempre com a família. A anamnese é uma investigação, é uma entrevista que é feita com os pais e ela pode durar 1 ou 2 sessões, né? Vai depender, né, do andamento da conversa. E só depois daí que a gente vai atender a criança. E aí, primeiro a gente tem que criar um vínculo, porque a criança vai ser atendida sozinha. Então, tem crianças que elas conseguem entrar, interagir, conversar, responder tranquilamente. Mas tem crianças que não. Então, a gente, primeiro como profissional, a gente precisa criar um vínculo com essa criança. Para ela ter confiança, para ela participar das atividades, para ela começar ali a demonstrar. Então, não consigo fazer com 1, 2, 3 sessões. Geralmente demanda 5, 8 sessões, isso vai depender, pode ser 10, ou até mais ou menos. Vai depender do quê? Vai depender da interação da criança, vai depender da resposta da criança, principalmente quando está se fazendo uma avaliação, que a gente aplica testes, vai depender muito de como a criança vai reagir a esses testes, se ela vai fazer rápido, se ela vai precisar de 1 ou 2 sessões. Então, tudo isso demanda de cada paciente. Cada paciente é único e cada intervenção é específica e cada avaliação também é específica. Não dá para a família começar um tratamento, né, uma avaliação com 1, 2, 3 sessões, querer um resultado. A gente fornece um relatório com base em informações, com base em testes que a gente aplica, com base na observação clínica, que é onde que a gente observa, né, o comportamento da criança diante de algumas situações. Então, isso tudo realmente leva um tempo. São várias sessões para conseguir primeiro avaliar e depois criar um plano de intervenção. A gente isso, às vezes, as famílias não entendem, né? Principalmente nesse período de início de semestre, ou início de matrícula. Eu estou falando isso porque algumas pessoas me procuraram agora no final do ano passado, com essa necessidade de avaliação. O que eu acho, quem que eu indico, mas já focando a matrícula na escola.
Eles Então, já querem uma avaliação já rápida. querem uma avaliação rápida, porque vai virar o ano, porque em janeiro, fevereiro, e principalmente para quem pede vaga em escola pública, né? Então, novembro, todo mundo já fica louco e para querer a vaga. Aí chega para fazer a matrícula, novembro, dezembro, já quer o relatório. E é um período de férias, é um período de menos profissionais atendendo. Janeiro, então, é crítico. E as famílias querem resolver de forma rápida, a escola exige e fica um colocando meio que um enforcando o outro, né? É aquela rede. A escola enforca a mãe enforca o médico, e aí começa aquela confusão. Eu ia te perguntar em relação à idade, porque você está falando de avaliação de transtorno de aprendizagem. E não é só na escola, né? Não é Só na escola. Existe essa demanda de relatório médico pedido pela escola. Mas não é só na escola. Não é. O neuropsicopedagogo, ele pode atender pessoas de qualquer idade. Tanto idosos na reabilitação cognitiva, às vezes a pessoa sofreu um acidente, e aí ele precisa se reestruturar a questão cerebral e o cognitivo. Ele precisa reaprender algumas habilidades e algumas funções, por exemplo. Então, o neuropsicopedagogo, ele entra toda vez que uma pessoa precisa de uma reabilitação cognitiva. Então, está precisando de fazer estratégias, de criar planos para a questão do aprendizado, o neuropsicopedagogo entra. Não é só infantil, Não né? é só infantil. Mas a gente fala-se muito em infantil porque quando as crianças começam na idade escolar, é o período que elas mais procuram. É que onde as famílias despertam. Muitas famílias percebem antes, por si só. Mas quando entra na escola, é um choque de realidade. A escola geralmente percebe que aquela criança, ela precisa... apresenta dificuldade. Ela tem dificuldade, ela precisa trabalhar determinadas características que ela não consegue sozinha, e aí ela encaminha para os profissionais. Então, a gente fala-se mais nas crianças da educação infantil, porque é o período que elas estão entrando na escola, é o período que elas começam, as famílias começam a perceber, a escola muitas vezes chama, porque a escola tem esse olhar que é muito importante, o papel da escola é fundamental, porque a escola, observando que a criança tem uma dificuldade específica, tem uma necessidade específica, algumas já encaminham, já elas próprias fornecem um relatório solicitando uma avaliação para as famílias procurarem um psicopedagogo ou um neuropsicopedagogo. Então, a gente fala-se mais de crianças por esse motivo, porque quando elas entram, né, no período escolar, é que aí vem o confronto de informações, é o confronto de todas as novas demandas, além da adaptação da rotina, são crianças que precisam de cuidados específicos. Aí a escola, percebendo isso, ela encaminha para os profissionais. Então, por isso, a gente fala-se muito mais em criança e atende-se mais crianças. Apesar de que, na área clínica, tem crescido muito a procura de adolescentes de 11 a 14 anos, que foram aquelas crianças que não observaram as características ou não foram encaradas da forma como se fosse uma dificuldade. E agora, quando a família não consegue mais criar estratégia sozinha, que a família não consegue mais lidar com a situação, aí entra em desespero e aí volta para procurar um profissional. Deveria ter feito lá, mas talvez por falta de orientação, ou talvez porque, né, não prestou atenção, achou que fosse normal, ou achou que iria mudar e não mudou. Aí a família tem esse choque de realidade. Essas crianças com 11, 14 anos, de 11 a 14 anos, estão procurando muito para fazer a avaliação, porque são crianças que transtorno, e ele já nasce, o transtorno ele é um fator do neurodesenvolvimento, então ele não vai mudar. A criança que nasce com autismo, ela vai viver a vida inteira com autismo. Assim também é a criança que tem TDAH e a criança que tem transtornos específicos da aprendizagem, descalculia, dislexia. Então, elas nascem e elas vão permanecer a vida inteira com esse transtorno. Então, o transtorno, ele não vai curar. O que acontece? Ele vai ter uma melhora. Uma vez que faz a intervenção, uma vez que faz o tratamento, ele vai aprender a lidar com isso e ele vai ter uma melhora, mas não vai curar. Então, aí as famílias não fazem esse tratamento, elas não dão importância nessa abordagem quando está a criança, e aí quando chega lá da fase dos 11 aos 14 anos, aí eles retornam para, olha, a escola falou que tem alguma coisa errada, a gente está percebendo que não conseguimos mais controlar, tem se acontecido muito isso. E aí eles voltam para buscar um apoio, para buscar uma ajuda, para fazer uma avaliação. Acontece muito isso. Então, na parte prática, são crianças que apresentaram problema na infância, mas a família achou que poderia conseguir ajudar. Isso. E aí, quando chega na adolescência,
coloca a culpa toda na adolescência e depois descobre que a criança está tendo dificuldade. E na escola, vocês duas são professoras, né? Sim. Então me corrija. E na escola é a criança que repetiu de ano várias vezes. É a criança que tem descalculia, mas ela nunca soube. É a criança Aquela que criança tem... que não é vista, sabe? Que passa Sim. despercebida. A criança que sempre vai passando, porque é desinteressado, porque brinca demais, porque conversa demais. Tem muitos casos de criança com TDAH que são vistas e taxadas dessa forma. Uhum. Principalmente porque os adolescentes, eles estão numa fase muito difícil de mudança de comportamento, de mudança de humor. Então, assim, já estão num período, né, que já estão mudando a forma de agir, mudando o comportamento, que já é normal da idade. Mas aí acontece que a família não consegue mais entender o comportamento, a família não consegue mais ajudar. E aí foi aquela criança que a infância inteira, que vai melhorar, que vai mudar, é só uma fase, eu fui assim quando criança, eu escuto muito isso, que o pai era assim, que a mãe não gostava de estudar. Então a criança foi levada por todo, que vai melhorar, vai chegar uma hora que sozinho ele vai dar conta. Só que não. A criança que não foi tratada precocemente, a criança que não foi tratada na infância, ela vai chegar na fase da adolescência e muitos vão chegar na fase adulta, porque hoje em dia a gente vê várias pessoas, até pessoas públicas, com diagnóstico tardio, com diagnóstico de TDAH, com diagnóstico de autismo. Por quê? Porque na fase da infância não teve essa avaliação, não foi feito esse olhar. Então, aí chega na fase adulta, a pessoa começa a perceber, olha, realmente afetou a minha vida, esse problema que eu tive, esse transtorno que eu tive, impactou de alguma forma. Então, por si só, ele vai buscar ajuda. Então, assim, acontece muito, e está acontecendo muito isso, justamente porque pela falta de ter procurado precocemente um atendimento adequado. A gente falou em relação, só rapidinho, que a gente já está com o tempo estourando. A gente falou sobre dislexia, descalculia, e a gente não explicou o que é. A criança com são problemas relacionados à escrita e descalculia cálculos. Uhum. Então, a criança que chega na fase da aprendizagem, ela tem problemas de aprender. Criança que tem uma ortografia, muitas vezes é confundida com letra feia. Então, essas crianças, quando se é analisado, se é avaliado, se descobre que realmente é um transtorno, específico da aprendizagem, é tratado. Porque existe, os específicos, que é a descalculia, que é relacionada a cálculos, dificuldade com cálculos, dificuldade de processamento de cálculos, de resolver problemas, soluções de problemas, e da questão da ortografia também, quando a criança tem dificuldade com letras, que ela troca, ela não tem uma letra adequada, não codifica. Então, esses são específicos da aprendizagem, que a gente só consegue perceber quando está mesmo no período escolar. E a gente citou só duas, né? Existem vários transtornos de aprendizagem. Vários transtornos de aprendizagem, que afetam a qualidade de vida das crianças e precisa de tratamento. E enquanto antes, melhor. Para ela para ela entender primeiro, porque a criança precisa entender, o adulto, o adolescente, precisa entender que aquilo é uma dificuldade, e precisa entender que existe estratégias e existe formas de aprender diferente, entendeu? Então, assim, é muito necessário se falar nisso, que existem também, além dos que são mais falados, do autismo, do TDAH, existem outros que às vezes passam despercebido e não são tratados, e que, de uma forma, interferem na qualidade de vida dessas pessoas. Então, Viviane, para a gente finalizar, eu queria que você desse um recado para as famílias que estão acompanhando, que vão acompanhar o programa Altos Papos. Como especialista, o que você faria para essas famílias que vão nos assistir? Que sempre está atento aos marcos do desenvolvimento da criança e a desconfiança de qualquer que seja, porque a família é o primeiro lugar onde que percebe. Então, na desconfiança de qualquer que seja, assim, características de alerta, procurar sempre um médico, um profissional adequado para dar informação, para direcionar no tratamento adequado. Eu nunca ficar esperando, que vai acontecer, que vai mudar, que vai melhorar, não. É no tempo da criança. Não é no tempo da criança. Sim, eu ouvi muito isso. Você ouviu muito isso, né? Não é no tempo da criança. Porque a família, em primeiro lugar, ela sabe quando a criança está se desenvolvendo da forma correta ou não. A família sabe. Então, assim, procurar ajuda de especialistas. E, na dúvida, ainda mais procurar ajuda. Porque quando a gente não sabe como lidar e como fazer para ajudar, aí sim que a gente tem que buscar ajuda, estudo, entendimento. Quando a gente não consegue, sozinha, a gente vai buscar outros profissionais.
Então, assim, qualquer sinal de alerta, percebeu que a criança não está comunicando, não está interagindo, não está socializando, não está brincando da forma como se espera para aquela idade, é procurar o profissional, o médico adequado para fazer uma avaliação e uma possível intervenção. Tassiane, você como mãe, você trouxe a sua experiência e trouxe um relato positivo. Para você deu certo e para você tá dando certo essa intervenção precoce no Rafa. O que você falaria para as outras mães que ainda estão nessa dúvida, nessa aceitação, na verdade, né? Em relação ao transtorno do filho. Sim, aceitação é a primeira coisa que tem que acontecer, sabe? Porque quando você aceita as dificuldades do seu filho, você pode ajudá-lo, sabe? Você tem que entender, porque o olhar que a mãe tem é diferenciado. Que, infelizmente, hoje, tem muito preconceito, sabe? Tem muita discriminação com os meninos, sabe? Então, quando você tem esse olhar, que você consegue proteger ele, de alguma forma você protege a criança. Mesmo que você fique em casa, até você se preparar, sabe? Se fortalecer para o mundo e ajudar ele também, sabe? Ajudar o Rafa. No início do Rafa foi muito difícil, porque a aceitação é muito difícil das pessoas, sabe? Eu não me importo. Ele pode ter se for autismo, vai ser autismo, se for TDAH, vai ser TDAH, mas eu preciso preparar ele para a vida, sabe? Eu quero que ele entre na escola e que ele estude, que ele aprenda, sabe? A terapia é para isso, sabe? É para ajudar ele, para ele ter autonomia, sabe? O Rafa não sentava, hoje o Rafa senta e faz a mesma atividade que os mesmos meninos. Eu não quero que que faça seja adaptação para ele. atividade dele. Eu quero que ele faça a mesma atividade, porque ele é capaz, porque eu acredito no desenvolvimento dele, acredito nele, sabe? Então, é isso que eu queria falar, que levem para terapia. Tem alguma dúvida, tem algum atraso? Não é coisa de cabeça de mãe, não é porque você é louca. Tá procurando problema. Não é porque você está procurando chifre na cabeça de vaca, não é isso, gente. Se você é mãe e você tem um olhar, cada criança é de um jeito, mas o marco de desenvolvimento é o mesmo. É o mesmo, sabe? Tudo que uma criança, ele não faz no tempo, uma criança de 1 ano, ela pode andar, mas uma criança de 10 anos pode andar, mas ela tem que andar, entendeu? A de 1 já tem que mostrar que está aprendendo a andar, exatamente, né? Eu falo assim, só um exemplo para poder Uhum. que cada criança tem um marco, mas ela tem que desenvolver, ela tem que se encontrar, ela tem que saber as coisas que ela tem que fazer na idade dela, no marco da idade dela, sabe? Então, a terapia é importante para isso, porque a criança vai se encontrando, vai entendendo como é que as coisas funcionam. Às vezes, a criança tem dificuldade com não, então ela tem que aprender que ela não vai ouvir sim a vida inteira. Ela vai ouvir o não também, e ela tem que conviver com o não, sabe? A minha preocupação com o Rafa é essa, que ele entre no mundo, que ele tenha muita autonomia, que ele seja muito feliz, sabe? Mas que ele conquiste tudo que ele tiver que conquistar, mas por ele. Uhum. Sabe? Eu não quero que ninguém faça nada por ele. Eu quero que ele ele precisa de ajuda agora, né? Isso. Você quer o desenvolvimento dele para que ele consiga autonomia. Exatamente, mas, por exemplo, na escola hoje ele não precisa mais, sabe? Ele senta, ele faz a atividade dele, a mesma atividade que os meninos fazem, ele também faz, ele realiza, sabe? Uhum. É isso que eu estou dizendo, que ele encontre o desenvolvimento dele na época certa, no tempo dele, sabe? O certo é o tempo dele, sabe? É todas essas coisas que eu busco para ele. Que as mães, que seja mais fácil essa aceitação, né? Sim. A gente também precisa analisar que aceitar é quando você vê um caminho, na minha opinião, aceitar é quando você vê um caminho um pouco mais fácil. Quando a gente vê um caminho um pouco mais difícil, é mais difícil a aceitação. Sim. É a minha visão em relação ao tratamento precoce, é isso. As mães já enxergam o autismo assim, um bicho de 7 cabeças. É impossível ter uma criança autista em casa. E quando a mãe aceita, quando a mãe entende a necessidade Sim. da criança, quando a mãe aceita a condição da criança, essa é a dificuldade da minha criança, eu vou procurar ajuda. Aí sim, eu acho que o tratamento fica mais leve, é possível, né, esse desenvolvimento. As terapias é muito importante também, mas o vínculo familiar também é bom, sabe? As estimulações em casa é bom. Eu tenho todos os jogos, você pensar, eu vejo um jogo na terapia, eu vou lá e compro. Aí eu descobri que o alinhavado era bom para coordenação fina e grossa, né? Aí eu fui
que eu, na verdade, eu nunca fui especializada em educação infantil, eu sempre fui de 1º ao 5º. Então, eu fui lá e comprei. Lá em casa, eu acho que eu consigo montar hoje um mini consultório, porque eu tenho todos. Legos eu tenho todos os tipos, Ligue, tem, sabe? Muitas coisas, sabe? Porque eu vou estimulando ele. O sabe? seu caso, você trouxe um caso positivo, né? A gente sabe que é muito difícil essa jornada, né? Da mãe atípica é muito difícil, Não, por isso não que é a gente fácil. precisa de ajuda. Então, gente, hoje nós conversamos sobre a importância do tratamento e da intervenção precoce. Então, por favor, compartilhem, indica para alguém, faça um comentário, acompanhe a nossa rede social, porque vem muito assunto interessante por aí. Eu quero ressaltar que esse programa só é possível ser realizado graças ao apoio que nós recebemos da Lei Paulo Gustavo aqui em Santa Luzia.